Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora na voz. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês conhecem Hermes? Hermes é um deus mitológico, né? Um deus da mitologia grega, filho de Zeus, com uma ninfa chamada Maia. Hermes é considerado o mensageiro dos deuses e também pode ser chamado de o primeiro dos velocistas, visto que seu principal poder é justamente a velocidade. Durante lá as histórias de Hermes, a sua velocidade se destaca, sendo ele considerado o guardião aí das viagens, dos viajantes, e também sendo considerado o deus mensageiro, especialmente atuando como mensageiro de seu pai, o próprio Zeus. O principal poder dado a Hermes, além de toda a sua, os poderes básicos de um deus grego, que ele tem resistência aprimorada, força aprimorada, é mais difícil de matar, porque os deuses só podem ser mortos por armas de deuses ou por outros deuses. Mas o principal poder mitológico atrelado a Hermes é a sua velocidade, ao ponto de que ele pode cruzar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos em milésimos de segundo. Sim, ele pode ir do mundo dos vivos ao mundo dos mortos em milésimos de segundo e também pode ir dos céus até o mundo dos mortos em milésimos de segundo. Ou seja, ele é extremamente rápido. Hermes também é considerado padroeiro dos viajantes, visto que ele vive viajando, vive correndo por aí. Também é considerado o padroeiro dos ladrões e o padroeiro dos comerciantes. Ele é considerado o padroeiro dos ladrões porque ele é um especialista em roubos. Se você pegar as histórias em que Hermes aparece, ele frequentemente é visto roubando alguma coisa de seus irmãos, o que atrelou a ele a ser o padroeiro dos ladrões. E ele é considerado o padroeiro dos comerciantes porque os comerciantes naquela época viajavam de uma cidade para outra. E por ele ser o padroeiro dos viajantes, ele acabou sendo também atrelado a ser padroeiro dos comerciantes, que também viajavam, Hermes também é visto como o guia das almas, sendo que ele pega as almas ali, dos mortos, e o leva até as margens do rio Estige, que é onde o barqueiro Caronte fica à espera. Ele leva até as margens do rio Estige, e quem faz a travessia é o Caronte, mas é ele quem guia as almas até as margens do rio Estige. Ou seja, ele leva também os mortos, ele é um guia dos mortos também. Em textos mitológicos antigos, Hermes também é associado como deus da comunicação, da eloquência e da escrita, ou seja, ele é um faz-tudo, Ele já foi falado como o mensageiro dos deuses, foi falado como o primeiro velocista, foi falado aqui como padroeiro dos viajantes, dos comerciantes e dos ladrões, foi falado aqui como o guia das almas, e agora a gente cita que ele também é considerado o deus da eloquência, da comunicação e da escrita, ou seja, ele é um completo faz tudo. Coitado, tudo que tem lá faltando sobra para ele. Ah, Hermes, estamos precisando disso aqui. Põe Hermes para fazer. Hermes é rapidão mesmo. Ele faz o bagulho rapidão e para nós. Tudo que tem para fazer, ele acaba pegando para ele, Ele é um completo faz tudo. Segundo as descrições que a gente tem, Hermes usa um par de sandálias aladas, como você pode ver nessa imagem. E é essas sandálias aladas que concedem a ele uma velocidade absurda, podendo cruzar os três mundos em décimos de segundo, ou até milésimos de segundo. Quais são os três mundos? Mundo dos vivos, mundo dos mortos e também o mundo dos deuses, os céus, no caso. Ele pode viajar entre os três mundos em décimos de segundo. Em algumas histórias, também é atribuída para ele a capa da invisibilidade, o que permite a ele, além da sua extrema velocidade, ser ainda mais furtivo, já que ele se cobre com ela e não é visto, não é sentido ou notado por nenhum outro deus ou entidade da mitologia nórdica. Da mitologia grega. Falei nórdica porque errei aqui. Da mitologia grega. Ele também é visto como um furtivo espião, tá? Ele já espionou para Zeus algumas vezes. Ele também é considerado um cara muito inteligente. É sério, ele é perspicaz pra caramba. Ele é muito inteligente, consegue enganar os outros na lábia. Ele, por isso, até que é chamado de padroeiro dos ladrões, porque ele tem uma lábia também muito grande e consegue ludibriar até mesmo outros deuses do panteão grego. Para efeito de curiosidade, Hermes existe dentro do panteão da DC
o panteão grego existe dentro da DC, e ele já foi visto aparecendo em Liga da Justiça Sem Limites lá na SBT, e também sendo reconhecido por Diana de Temícera, já que ela também é uma semideusa e também tem algum parentesco ali com os deuses gregos, né? Por falar em Hermes na DC Comics, Hermes serviu de inspiração para a criação de personagens cujo poder é a supervelocidade. Um exemplo clássico e óbvio, Flash e a força de aceleração. Então, ele serviu de exemplo, né, um exemplo mitológico, né, o personagem com supervelocidade, Hermes, né, que é da mitologia, serviu de inspiração para criar personagens Flash, como e os outros Flashes que vieram, Barry Allen, Jay Garrick, Bart Allen e qualquer outro que veio depois dele, tá? E, só como curiosidade, a contraparte do Hermes, né? A contraparte não, o alter ego do Hermes, quando ele foi chamado de um deus romano, né, o seu equivalente romano, é chamado Mercúrio. E deixa eu te perguntar, o Hermes é conhecido em Roma como Mercúrio, mas você já viu esse nome em algum lugar, não já? A Marvel, assim como a DC, também tem seu velocice e também foi inspirado no Hermes, mas eles fizeram uma prova de que é inspirado no Hermes ainda é melhor. Porque ao contrário da DC, que criou um nome próprio, Flash, a Marvel usou o nome Mercúrio, que é justamente o nome romano do deus grego Hermes. Exatamente. O deus grego Hermes é conhecido em Roma como deus Mercúrio, ou seja, o mesmo nome mitológico que eles usavam em Roma, eles colocaram no personagem deles, que é o Mercúrio, que é o irmão da Wanda, que também é o Pietro Maximoff, o mutante com super velocidade. Então, sim, a inspiração do Pietro Maximoff é o Hermes. E ainda usaram o nome romano do próprio Hermes para nomear o personagem. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Aqui a gente deu uma resumida nos poderes, nas habilidades dos mitos de Hermes. Eu tô falando resumida porque eu não citei nenhuma história propriamente dita, mitológica, em que Hermes interage. Mas assim, eu queria citar mesmo as aparições dele, a influência dele e quais são os poderes dele. Inclusive, se vocês quiserem, se acharem viável, eu posso fazer uma comparação de quem seria mais rápido: o Flash, o Mercúrio ou o próprio Hermes, que é o velocista original. Essa comparação pode acontecer se vocês comentarem aí e quiserem. Eu não vou me ater a contar histórias da mitologia, porque são muito longas e a mitologia é contada por vários, né, especialistas, vários, digamos assim, vários filósofos, várias pessoas que cruzaram e foram montando ali. A mitologia é um quebra-cabeças. Então, assim, eu não vou citar partes específicas, mas eu queria citar os poderes, eu queria citar o que é padroeiro, e já citei. Eu fiz um resumozinho, um apanhado aqui dos poderes e das tradições mitológicas ligadas a Hermes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.